dominar a física e desvendar os seus segredos. Se eu tiver um condensador de placas paralelas C1 ligado a uma fonte, o condensador é carregado com estas cargas que aqui podemos ver. O que é que acontece quando eu desligo esta fonte do condensador? O condensador mantém-se carregado. E o que é que acontece quando aos terminais deste condensador C1 eu vou ligar um outro condensador C2 com uma capacidade metade da capacidade do condensador C1? FTO é do subscreva e não se esqueça de carregar no sino. Se eu tiver um condensador de placas paralelas C1 com esta capacidade de 100 picofarad ligado a uma fonte de tensão de 50 volts, o condensador vai ficar carregado com as cargas positivas aqui e com cargas negativas aqui, sendo o módulo da carga em cada uma das placas igual. Quando eu retiro esta fonte daqui, o condensador vai se manter carregado. O que é que vai acontecer quando eu aos terminais deste condensador C1 ligar um outro condensador C2 com metade da capacidade? Então, se eu colocar aqui um condensador C2, este condensador C2 não está carregado, é o mesmo que dizer que aqui a carga é nula e aqui a carga é nula, e isto significa que o número de cargas positivas e negativas são iguais. Quando eu vou ligar este condensador aos terminais deste, o que vai acontecer é que vai haver um reequilíbrio de carga. Isto é, as cargas positivas que tenho deste lado vão passar para este e as cargas negativas deste lado vão passar para este, havendo uma redistribuição de carga. A questão que se coloca aqui é saber quando é que chegamos a uma distribuição de carga de equilíbrio. Numa situação de equilíbrio, um condutor tem que estar sempre ao mesmo potencial. Este condutor que liga este lado dos condensadores vai ter que estar ao mesmo potencial, todo ele, e este aqui vai ter que também estar ao mesmo potencial. Isto é, a diferença entre este fio condutor e este fio condutor aqui vai ter que ter a mesma diferença de potencial que a diferença de potencial entre estes dois condutores aqui aos terminais deste condensador C1. Sendo assim, a diferença de potencial aos terminais do condensador C2 eu vou-lhe chamar delta V2, e a diferença de potencial aos terminais do condensador C1 eu vou chamar delta V1, e este delta V1 tem que ser igual à diferença de potencial delta V2 e que eu vou chamar a um delta V final. Se nos lembrarmos que a carga acumulada no condensador 1 tem que ser igual ou é proporcional à diferença de potencial aos terminais do condensador C1. E essa constante de proporcionalidade é a capacidade. Temos que a carga aqui em C1 e o valor absoluto da mesma carga aqui em baixo vai ser dada por isto. E para o condensador C2 é algo análogo. A carga acumulada aqui em C2 vai ser... Na situação inicial o que nós tínhamos era o condensador C1 estava a ser carregado por um ΔV de 50 volts, o que significava que nesta situação a carga aqui acumulada era dada por C1 ΔV. Como nós o que fizemos foi carregámos um condensador C1, acumulámos uma carga aqui que depois foi distribuída por estes dois condensadores, significa que esta carga Q vai ter que ser igual à soma destas duas cargas, porque não apareceu mais carga nem desapareceu carga. Logo, o que nós vamos ter é que esta carga Q vai ser igual à soma destas duas cargas, o que implica que C1 vezes ΔV vai ser igual a C1 vezes, não esqueçamos que ΔV1 é igual a ΔV final, logo ficamos aqui com C1 ΔV final mais C2 ΔV final, o que implica que podemos colocar o ΔV final em evidência e ficamos aqui com C1 mais C2 e aqui ficamos com ΔV final. E chegamos assim então a uma expressão que nos permite calcular qual é que é a diferença de potencial que agora o condensador C1 vai ter aos seus terminais, que já não vão ser os tais 50 volts, e que vai ser exatamente igual à diferença de potencial que este condensador C2 vai ter aos seus terminais. E essa diferença de potencial é dada então por esta expressão,
Atenção que eu aqui enganei-me, aqui não é C1 mais C1, é C1 mais C2. Esta é então a expressão que nos permite determinar a nova diferença de potencial aos terminais de C1 e aos terminais de C2. Quando vamos substituir aqui os valores numéricos, C1 é 100 picofarad, como está aqui assim é a soma destes que estão também em picofarad, portanto temos picofarad em cima e em baixo, aqui temos 100, aqui temos 150, isto é 50, isto vai dar então à volta de 33 volts. Então, quando eu aos terminais do C1 carregado com uma fonte de tensão de 50 volts, tiro a fonte de tensão e ligo este condensador C2 com metade da capacidade, a nova queda de tensão nos dois vai ser à volta de 33 volts. É muito interessante fazerem exatamente o mesmo problema, podem repeti-lo, que é um bom exercício, repetir o que aqui foi feito para ver se perceberam, mas o desafio de hoje, o desafio para este problema é resolverem exatamente o mesmo problema, mas agora em vez de C2 igual a 50 picofarad, têm C2 igual a 100 picofarad. Bom estudo, bom trabalho!